Você consegue tomar decisões sozinho? Você tem autonomia da sua própria vida? Ou precisa que alguém te motive, te empurre e te avalie o tempo todo? Autonomia não é luxo. Ou você desenvolve, ou você vai sofrer em 2026. E hoje eu gostaria de falar disso com verdade, pois no fundo, você sabe que depender dos outros tem um grande preço. O que é autonomia? Autonomia não é fazer tudo sozinho. É não precisar de terceiros para fazer suas escolhas, para seu projeto andar, para se amar, etc. Autonomia não é você ser independente de qualquer pessoa. Não estou falando disso. Autonomia não é você ser independente de qualquer pessoa ou de você criar uma empresa e você tem que fazer tudo sozinho, sabe, sem ajuda de pessoas. Isso não é autonomia. Isso é outra coisa. Que por sinal é impossível, pois a gente precisa dos seres humanos. Exemplo. Você precisa que alguém tenha criado a internet e que alguém tenha criado o celular e de alguém tenha criado o YouTube para você poder assistir. Ou de alguém que tenha criado o fone de ouvido para você estar escutando com fone de ouvido. E por aí vai. Mas o que eu tô querendo dizer não é ser independente de pessoas, mas sim não precisar de terceiros. Agir por si mesmo. Sabe? Não precisar que a sua mãe te motive para você seguir seu projeto. De que você não precise de avaliação de uma pessoa que não tem nada a ver para saber se o sonho vai se realizar, de você não precisar que seus pais cuidem do seu dinheiro, sabe? Essa autonomia. A capacidade de agir por si mesmo. De não precisar que seu pai defina se o seu projeto vai dar certo. Tudo isso que eu tô querendo dizer é agir por si mesmo. É não precisar de terceiros para que seu sonho, sua meta, sua paz, sua área emocional, financeira, espiritual se realize. Você precisa de terceiros. Além do mais, a autonomia vai muito mais além da área financeira ou da área profissional. A dificuldade é que muita gente precisa de terceiros para poder cuidar da sua vida, para poder fazer a vida dela andar. O que seria essa dependência que adoece as pessoas? Se não for motivada pelos pais, ela não inicia seu projeto. De pessoas que não conseguem escolher algo simples, deixando o namorado decidir, ou a namorada. De pessoas em relacionamentos onde uma vira a muleta emocional do outro. De pessoas que precisam de aprovação constante para se sentir seguros. De pessoas adultas que mesmo tendo a capacidade de seus pais cuidar de suas vidas. Com isso, com tudo isso, rouba dignidade, força e clareza. Isso é pegar o seu poder e deixar na mão das outras pessoas. É pegar seu quadro, que ao invés de você fazer seu próprio desenho, ao invés de você mesmo pintar, você dá para outra pessoa pintar. Sabe? Essa pessoa ela pode fazer um quadro lindo ou um quadro péssimo. Entendeu? Mas só que tem uma coisa. Isso não apenas afeta uma área ou duas áreas da vida, mas pode afetar as 7 áreas da vida. Eu vou te falar o que ele pode afetar nas 7 áreas da vida. Exemplo, na área emocional. A pessoa não consegue pensar por si mesma. Aquela pessoa lá sei lá, tem um projeto, mas só que ela precisa sempre de alguém para conseguir fazer o projeto andar. Ou uma pessoa que não consegue pensar por si mesma. Ou uma pessoa que, exemplo, não sabe, não consegue escolher, precisa que a outra pessoa escolha por ela. Espiritual. É uma pessoa que não ora. Apenas deixa o pastor fazer sua oração no teu lugar. Tipo, você, tipo aquela pessoa que pede pro pastor orar, o pastor fazer uma oração para você, mas você não faz para Deus. Você precisa do pastor orar para você ter um relacionamento com Deus. Cara, que errado, velho, que errado. A gente não precisa de intercessores. A gente não tá mais vivendo antes da crucificação de Jesus. Continuando. Sentimental. Não consegue lidar com as suas próprias emoções. Aquela pessoa lá que não consegue se controlar, que precisa do namoradinho, que precisa da mãezinha pra pessoa não sair gritando, chutando tudo. E sabe, de vez em quando nem dá certo, né? De vez em quando essas pessoas nem conseguem controlar a raiva que essa pessoa tem, porque ela não consegue controlar a si mesma. Ela precisa de terceiros, ela precisa de terceiros pra se sentir amada, precisa de terceiros pra ter, sei lá, pra se sentir grato, entende? Ou precisa de terceiros pra se sentir feliz, né? Enfim, familiar. Aqui pode ser uma pessoa que não consegue fazer nada sem os pais ou cônjuge, né? Precisa sempre do papai, da mamãe, né? E não consegue, sei lá, tomar decisões na própria vida, precisa que o pai e a mãe resolva. O cara lá tá lá na faculdade e quando acontece algum problema, adivinha só, ele tem que resolver? Não, ele liga pro paizinho, pra mamãezinha, pra ir lá e resolver o problema dele. Ele já tá com 20 anos nas costas e faz isso, né? Ou tem a área física, né? Não consegue cuidar do próprio corpo. Precisa sempre que o amigo dele vá junto pra academia, senão ele não vai fazer exercício. Precisa que a namorada dele esteja ao lado dele para ele não comer porcaria, sabe? Ele precisa de outras pessoas para conseguir
para conseguir manter a área física do corpo em dia, para conseguir manter bem, né? Senão ele não consegue. O profissional, aquela pessoa que não consegue tomar decisões por conta própria, precisa sempre de colegas, precisa sempre de outra pessoa para conseguir tomar decisões no trabalho. Não consegue fazer as coisas sozinho, sempre tem que ficar pedindo ajuda, sabe? Essa pessoa que não consegue avançar. Ela tem capacidade, mas só que ela não consegue ou ela não quer. Ela precisa de terceiros. Ou a área financeira, não tem ideia de quanto gasta por mês, sabe? Aquela pessoa que não tem ideia de quanto gasta por mês e deixa, sei lá, pro pai, pra mãe, pro cônjuge, sei lá. E por outros casos, imagina deixar pro amigo, porque a pessoa não consegue lidar com as despesas. Tem que deixar sempre na mão de outra quem, sabe? Aquela pessoa que não consegue andar por conta própria, precisa sempre da muleta dos outros. Entende? E isso gera uma vida miserável. Ainda mais quando uma área da vida cair, pois normalmente quando uma cai, leva as outras. Imagina só, se o seu amigo tá lidando com a área financeira, talvez você está morando junto ou com o seu irmão, se ele tá lidando, e se ele pisar na bola e esquecer de algum detalhe? Você que se ferra. Você que se ferra com o seu dinheiro. Ou sei lá, da sentimental. Se você não consegue controlar suas próprias emoções, se você não consegue controlar as suas próprias emoções, e se o seu amigo ou sua esposa, ela não estiver naquele dia, você vai lá e vai bater alguém, sabe? Ou aquela pessoa que não consegue decidir se vai ali, se vai no teatro ou se vai assistir filme, entende? Então, como é que podemos ser autônomos nas 7 áreas da vida? Pois isso vai de pessoa para pessoa. Eu não sei o que você não é autônomo na sua própria vida. Eu não sei. Eu não faço a menor ideia. Mas eu vou tentar falar de acordo com as 7 áreas da vida para você já ter uma ideia de como é que você pode se tornar autônomo, para como é que você pode sabe, parar de usar a muleta dos outros e começar a andar por conta própria. Aqui, ó. Primeiro, qual é a área que você não tem autonomia? Você consegue se amar sem precisar que o seu cônjuge te ame? Você consegue tomar decisões dos seus planos por conta própria? Primeira coisa, qual é a área, ou qual é o que você não tem autonomia? Qual é a coisa que você não tem autonomia? Primeiro você tem que analisar o problema. Para analisar, ou melhor dizer, você primeiro tem que analisar a raiz do problema. Por que você não tem? E o que você pode fazer no lugar? Bem, isso vai de situação para situação. Mas acho que isso aqui pode dar uma ajuda do que você pode prosseguir para resolver essa pendência. Vamos lá, mental. Área mental. Uma pessoa que tem autonomia na área mental é uma pessoa que consegue fazer as coisas por conta própria. Não precisa que o namorado escolha, né? Porque tem muita namorada que faz assim, ó. Ele chega lá no jantar, né? Lá no restaurante e fala: o que você quer comer? Ela. Tanto faz. Qualquer coisa. Você decide. Sabe? Aquela pessoa que não consegue decidir por conta própria. Mas uma pessoa que consegue decidir por conta própria, ela é cada vez mais capaz de controlar a si mesma. Cada vez mais capaz de poder pintar cada vez mais com mais tintas, com mais cores, o seu próprio quadro da vida. Continuando. Espiritual. Uma pessoa que não precisa da oração do pastor ou uma oração de outra pessoa para orar. É uma pessoa que não precisa da outra pessoa orar para você orar, entende? Ou a área sentimental. Uma pessoa que sabe lidar com suas próprias emoções. Uma pessoa que sabe lidar, sabe se controlar, sabe não deixar as emoções controlar as suas ações. Ou a área familiar. Uma pessoa que consegue viver sua vida sem precisar de ajuda constante da família. Sabe, aquela pessoa que mora sozinha, mas só que ela não é aquela pessoa que fica sempre pedindo ajuda pros pais. Sabe, aquela pessoa que consegue se virar sozinho. A área física, uma pessoa que cuida do corpo, mesmo quando pode comer besteiras, sabe? Aquela pessoa que consegue. Aquela pessoa que tem besteira na mesa, mas ela decide não comer, dando um exemplo. A profissional, uma pessoa que consegue agir sem precisar de ajuda constante dos colegas. Ou a área financeira, uma pessoa que sabe lidar com as entradas e saídas do dinheiro. Veja o que te estagna, o que está te estagnando. E começa a lutar contra isso. Pergunte-se, o que está me estagnando? O que está tirando minha autonomia? O que está tirando essa autonomia total que eu deveria ter? Tome decisões mesmo com... E por isso vem essa dica aqui também, ó. Tome decisões mesmo com medo. Assuma os erros, sem terceirizar a culpa. Provavelmente não vai ser fácil mudar um hábito, porque é meio que um hábito. Um hábito de não conseguir ser autônomo, um hábito de não conseguir, sabe, não pedir ajuda para a família, de não conseguir escolher. Mas sabe uma coisa? Vá. Mesmo se tiver medo, porque coragem não é a ausência de medo, é agir mesmo com medo. Mesmo se você não tiver vontade, faça a sua parte. Ore a Deus, peça para ele te ajudar, mas faça a sua parte. Autonomia não é orgulho, é maturidade. E em 2026, ela vai separar quem cresce e quem sofre. Espere tudo de Deus, pouco de si mesmo e nada dos outros.
Muito obrigado por assistir esse vídeo, fique com Deus e até.